Olá pessoal do canal Palpites da Sorte Loterias. Hoje vamos analisar 20, 15, 10 e 5 jogos anteriores da Mega Sena com uma análise de intervalos, rastreamento das dezenas e quadrantes, que está acumulada em 33 milhões de reais. Vamos para a análise. Pessoal, vamos aqui para a análise. É a parte de intervalo, né? Pelo sistema binário. Vamos usar a parte do rastreamento de dezenas. Vamos usar a parte de quadrantes. E no final nós vamos selecionar as dezenas, colocar no sistema com regras inteligentes. Pega o último concurso, né? Coloca, aí você está observando a seta. Pede para ele gerar as cartelas e ele vai montar, quer dizer, ele vai verificar os intervalos, né? Aqui do lado direito, né? Sistema binário. Eu coloquei os intervalos 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele basicamente está fazendo 5 intervalos, de 1, de 2, de 3, de 4 e de 5. E ele gera esses números, né? Que são próximos, né? Que provavelmente... Essa parte que vocês estão observando, esses números circulados, aí eu vou explicar mais na frente, lá no rastreamento das dezenas, nos quadrantes. Como você tem observado, basicamente o número 2, né? Quer dizer, o intervalo de saltos, né, do número 2 não apareceu aqui. Então é uma cartela que a gente, dentro da cartela nós podemos eliminar essa linha, né, do número 2. Você vê que a linha 40, ela está muito forte, né, a 40, a 50, a primeira também está muito forte, né, são cartelas que estão bem fortes. Mas nós vamos observar as linhas, as colunas, que a gente vai excluir, e vamos colocar nos quadrantes para a gente verificar como é que funciona. Mas sempre tem uma quadra nessa parte aqui, quina, e a maioria das vezes tem cena. Agora nós vamos para o rastreamento das dezenas. Se você observar, nessa parte nós colocamos os 10 últimos concursos, né, do rastreamento, pedimos para analisar, e ele vai analisar linhas e colunas, né? Se você tem observado, além dele verificar, por exemplo, o 1 e o 2, então ele já tem mais de 10 concursos que não aparecem, e aí sucessivamente. Embaixo nós temos a frequência de cada dezena, e um pouco mais embaixo nós temos o atraso. Então, baseado nisso aqui, se você observar a linha 1, ela provavelmente ela vem agora, né? Porque ela está dando 2 saltos a cada um concurso. A cada 2 concursos ela dá um salto, quer dizer, ela dá um intervalo de falha, né? A do 11, ela vai falhar agora, né? Tem probabilidade dela falhar agora, porque ela está muito intensa e ela tem uma chance grande de falhar agora, né? A 21 ela vem, né, agora, porque ela está com um intervalo gigante, entendeu? Nós temos a da parte do 31, do 30 também ela vem agora, a do 40 e a do 50. Então são esse rastreamento em que eu fiz uma análise aqui e foi excluído algumas linhas, colunas, né, e colocado algumas dezenas para o sorteio. Agora, gente, nós vamos analisar os quadrantes, né? Aqui são os quadrantes, né, de todas as dezenas da Mega Sena, aonde nós vamos analisar 20 jogos, né? Ele analisa 20 jogos, coloca o atraso e a frequência. Se você observar nos 20 jogos, nesses quadrantes, o número 1 e o número 2, né, falta fechar, né, o ciclo. O 22 falta fechar o ciclo. O 20 e o 43. O restante de amarelo aí foram fechados todos os ciclos, onde ele coloca a frequência de cada um e coloca o atraso que ele tem dentro do sistema. Se você observar o 1, o 2, o 20, o 22 e o 43, eles estão atrasados, né? Então é necessário um ciclo quando ele chegar, são 20, né? Quando ele chegar basicamente no quinto jogo, ele tem que retornar novamente, certo? Por isso que lá na parte do sistema binário, ele colocou como 1, 2, né? Eliminando a coluna quer dizer, a linha do 22 e colocou a 43, quer dizer, ele para o sistema binário, o intervalo, a não ser ele coloque um intervalo maior, por exemplo, com 7, com 6, com 7, com 8, entendeu? Então, quando ele coloca um intervalo maior, ele vai lá no início, né, dá 2 intervalos e começa no meio, mais ou menos, né?
mas eu creio que não será assim. Mas nós estamos num jogo, né? E jogo tudo pode acontecer. Então nós temos a frequência, né? Isso são análise de 20 jogos. O outro quadrante aqui é análise de 15 jogos. Nesses 15 jogos, tem uma chance de 90% das 6 dezenas estarem aqui dentro dessa análise desses quadrantes. Se você observar, agora já são 9 dezenas, né? A1, 2, 20, 22, 29, né? 33, 43, 44, 50. Então já algumas frequências elas estão aumentando e o atraso diminuindo e vice-versa. Algumas frequências aumentam e outras diminuem. Então nesse análise de 15 jogos, né, até no 20º, tirando 5, você observa que era 4 dezenas. Agora nós temos 9, entendeu? Mas ainda está longe, né, de fazer o giro, né? Fazer esse giro para retornar. Quando a gente coloca agora com a análise de 10 jogos, nós temos existe às vezes a probabilidade realmente de vir as 6 dezenas nesses 10 jogos. Mas a maioria é 5 dezenas, 4 dezenas, 3, certo? E você observa que agora o sistema ele já tem 20 dezenas. Se você observar 1, 2, 5, 15, 17, 20, 21, 22, então ele já tem 20 dezenas. E a frequência de algumas dezenas que estavam bem forte diminuíram, assim como o atraso também aumentou. Então tudo isso aí a gente tem que colocar para análise das dezenas, linhas e colunas. Quando a gente diminui já uma análise para 5 jogos, né, a situação já fica um pouco mais delicada. Ele não consegue mais formar as 6 dezenas. Ele não consegue mais formar. Até a quinta dezena é complicado. O máximo que ele consegue em 5 jogos são 4 dezenas no máximo. Mas a maioria são 3 dezenas, 2 dezenas. Por quê? Porque se você observar aí em cima, são o quê? São 36 números já. São 36 frequências e atrasos já são com 15 falhas. Então o que é necessário que o sistema faz? Ele tem que retornar lá no início de novo para completar. Então, basicamente, nesses 5 jogos, dá em torno de 3 dezenas, 3, 2, dificilmente dá 4 dezenas. É muito difícil em análise de 5 jogos. Então, basicamente, ele dá em torno de 2, 3 no máximo. Então, para ele completar essas dezenas, é necessário ele retornar lá no início daquele primeiro quadrante. E quando ele pegar lá no primeiro quadrante, ele pode pegar o 1 e o 2, porque o 1 está o mais atrasado, quer dizer, a dezena número 1, o 2, pode pegar lá o 20, o 43 e o 22, entendeu? Então ele tem a chance de pegar eles porque ele vai ter que ir atrás dessas dezenas para completar aqui, certo? Então se ele não fizer isso, esse jogo aqui ele só vai dar no máximo 3 ou 2 dezenas, certo? Então assim, para que haja esse complemento dessas dezenas, é necessário ele ir lá no início, né, dos quadrantes novamente. E aonde ele vai pegar o 1, 2, né, que falta fechar, o 20, o 22, certo? O 43 e assim sucessivamente. E aqui, pessoal, é o sistema, né? O sistema gerador de jogos, né, da Mega Sena com regras inteligentes. Todas as dezenas, né, que eu excluí, né, foram colocadas nessa situação aí, dezenas excluídas. A configuração foi 145 mínimo, foi 226 máxima. Eu creio que agora vem 3 pares e 3 ímpares, né? Tá bem forte para vir 3 pares e 3 ímpares, né? E esse gerador, ele tem as regras inteligentes. Por exemplo, tem a distribuição de linhas, ele não permite dar 5 alternativas na linha, ele permite dar no máximo 3 dezenas por linha, né? Colunas, ele permite 2, né? No máximo 3, e excessivamente. Tem os números inversos, por exemplo, o 12, o inverso é 21, e aí sucessivamente, né? Então tem também as regras dos números terminados em 0, tem a dos terminados em 2, tem terminado em 9, e excessivamente, certo? Então esse sistema é criado para fazer todo número. Eu retirei os números e ele vai montar baseado nessas regras os números que ficaram, que são realmente esses números que foram analisados pelo sistema binário, né, por
esses quadrantes, né, que eu mostrei para vocês, que inclusive vocês quiserem montar também o jogo de vocês, né, não quiserem copiar esses, vocês podem dar uma pausa, né, em cada quadrante, analisar. Lá tem a frequência, lá tem o atraso. Vocês podem analisar também lá no sistema binário, aquela primeira parte. Ali tem 4 pontos, tem 5, tem 6, entendeu? Então vocês analisam todo aquele sistema. Se vocês não quiserem colocar esses 20 jogos, né, para pesca, né, para colocar junto com o amigo, tá certo? Aqui, pessoal, são 20 jogos, né, estruturado, né, com pares e ímpares. Se você observar, todos têm 3 pares e 3 ímpares, então a soma também. E todas as regras inteligentes, que são 12, com mais 8 regras avançadas, foram colocadas nesse sistema, né? Deus acima de tudo, sem ele detente, né? E um abraço e fiquem com Deus e boa sorte hoje e que venha os 6 números nesses 20 joguinhos. Amém.